Olá, queridos, graça e paz, estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa jornada bíblica de Gênesis a Apocalipse. E hoje nós vamos ler 1 João, 2 João, 3 João. E provavelmente seja um vídeo curto, porque são cartas pequenininhas, né? Que dá sempre para ser lida elas juntas, né? Então nós vamos desfrutar delas aqui juntas hoje. E amanhã nós começamos Apocalipse, né? Vai ser mais alguns diazinhos, talvez uns 2, 3 diazinhos, sem contar hoje, mais 2, 3 para frente aí, a gente encerra a Bíblia toda, né? Que desafio maravilhoso, né? Que foi para cada um de nós, que o Senhor nos abençoou, falou conosco, derramou sobre nós a vontade dele. Foi bom poder desfrutar da palavra do Senhor todos esses momentos juntos aqui, né? Que bom que você chegou até aqui. Que bom que você está aqui, né? E se você chegou aqui a primeira vez, está chegando aí no finalzinho, já está chegando no amém, né? Tem toda uma playlist da palavra aí, a gente leu desde Gênesis, tem tudo registrado aí de forma cronológica, nós podemos desfrutar disso. E você, se você quiser, volta lá de Gênesis, começa essa leitura aí, vai ser maravilhoso sobre a tua vida. Amém? Pega seu papel, sua caneta, já deixa separado aí, para que o Senhor falar com você e você esteja pronto a anotar tudo aquilo que Ele disser para você. Ok? Vamos orar? Vamos começar esse tempo maravilhoso aqui das cartas de João. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Pai, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de ler a Tua palavra completa, Senhor, de acordo com as ordens de acontecimento registradas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento e pedimos ao Senhor mais uma vez, abra o nosso entendimento. Fale ao nosso coração para que possamos compreender a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? 1 João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, a proclamamos a vocês, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo
que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhe escrevo é que o mandamento novo, o que é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo, porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo, porque vencestes o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede dos santos, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa, que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhe estas coisas a respeito daquele que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é a verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. 1 João, capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo. Assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado, e todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo.
Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus e não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos que são os filhos de Deus, a quem são os filhos do e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e saber que de todas as coisas, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Este é o mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem os seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. 1 João, capítulo 4. Amados, não creiam que em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não os ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito, e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus
e permanece nele e ele em Deus, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que o dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Não aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que, ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àquele cujo pecado não leva à morte, há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus, que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Segundo João, agora, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhes peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Este é o amor, que
andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês têm como vocês já têm ouvido desde o princípio, um mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saudem, pois quem o saudam torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é o meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhes enviam saudações. 3 João. O presbítero, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrarei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem e se o encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber como hospitalidade irmãos como estes, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede que os que desejam recebê-los e os expulsem da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, e aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito a lhes escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Amém? Encerramos 1ª, 2ª e 3ª João, e amanhã começaremos Apocalipse. Que o Senhor te abençoe poderosamente e até amanhã.